Boa noite. Rafa, tu me escuta? Oi, João, tô te ouvindo sim. Tá. Se tu quiser, pode pôr a tua apresentação enquanto eu dou uns recadinhos. Ok. Então, galera, boa noite. Um pouquinho antes da gente começar a palestra, eu vou passar 2 recadinhos para vocês. O primeiro deles é sobre o preenchimento do nosso formulário de presença, que algumas pessoas tiveram umas dificuldades. Daí, uma delas é sobre a data de nascimento, que estava meio difícil com o calendário, agora a gente colocou, é só digitar dia, mês e ano, né, certinho ali. E, inclusive, por favor, preencha um formulário no final, que vai ser mandado no chat. E o segundo é sobre o número de matrícula. Teve algumas pessoas que tiveram dificuldade para saber o seu número de matrícula, né, os que são da UDESC ou de outra instituição. Na UDESC você vai no SIGA, relatórios diversos, relatórios acadêmicos e matrículas. Aí dentro disso tem o comprovante de matrícula, que é o documento com os horários e a grade de horário da pessoa. Daí lá tem o número de matrícula bem no cabeçalho. Dito isso, acho que a gente pode começar. Então hoje a palestra vai ser com a Rafaela Horstmann. A Rafaela é formada em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em ciência animal pela Universidade do Estado de Santa Catarina, na área de produção animal, com ênfase em nutrição de ruminantes. E atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação de ciência animal do CAIUDESC. Rafaela, desde já eu agradeço a tua participação e já te dou a palavra para você começar a palestra. Obrigada, João. Então, uma boa noite a todos. Como o João já me apresentou, né, meu nome é Rafaela, para quem não me conhece, sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação em ciência animal do CAV, orientada do professor Dimas. E hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito de alguns sistemas de criação de ovinos para produção de leite, carne e lã. Então, agradecendo primeiramente ao convite do Jeffro para participar. E vou tentar, então, conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema. Eu peço que se alguém não tiver alguma dúvida, pode me interromper, perguntar. Eu não vou conseguir ver o chat aqui com a apresentação. Quando eu coloco a apresentação na tela, eu não consigo ver. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone para me perguntar. Vou passar para vocês, então, falar um pouquinho a respeito de um breve histórico na ovinocultura aqui no sul do Brasil. Eu me ative nessa apresentação principalmente a falar com relação à nossa realidade, né, que é a realidade do sul. Então, inicialmente, a produção de ovinos aqui no sul começou no estado do Rio Grande do Sul, com várias raças laneiras mistas, né, tanto de carne quanto de lã, sendo trazidas, então, pelos colonizadores. Então, as principais raças que vieram aí no início foram a Merino Ideal, que são as raças mais laneiras, e raças mistas também, como a Corriedale e a Romney Marsh. Após isso, então, no início do século XX, a característica da ovinocultura, tanto no Sul quanto no Brasil como um todo, era uma produção inexpressiva e desorganizada, principalmente para a subsistência. Então, o que isso quer dizer, né? Na verdade, o que nós tínhamos de produção nessa época com relação à produção ovina, principalmente da lã, era para a formação de arregos, pelegos, para subsistência mesmo, para utilização nas propriedades. A carne também era muito utilizada, principalmente não como um produto de alto valor agregado, mas sim para tratar dos peões, né, de quem trabalhava nas fazendas. E isso começou a mudar lá por meados de 1915, 1960, quando houve uma grande demanda de produção, principalmente pela Primeira Guerra Mundial. Então, isso começou a ser mudado e começou, então, a uma grande demanda para essa produção de lã ser aumentada, para a produção de ovinos como um todo ser aumentada. O declínio que começou principalmente com essa produção de lã foi nos anos 70, principalmente por uma competição, tanto com outras produções, como a produção agrícola. Então, as culturas aí de milho, soja entraram muito fortes, e aí, roubando o espaço, então, para a produção da produção animal, no
caso da produção ovina, que era uma produção de baixa rentabilidade, e também iniciou aí uma competição muito grande pela fibra sintética. Então, a fibra sintética, por ser mais rápida, o ciclo produtivo para entregar um produto, um tecido, a partir da fibra sintética, então a lã, a utilização da lã em si começou a declinar, que foi o principal objetivo de criação no sul do Brasil no início de tudo e no mundo também como um todo. O declínio também foi, o que contribuiu também para esse declínio foi uma oferta elevada de lã pela produção da Austrália. Então, nessa época, a Austrália teve uma produção bastante expressiva e concentrou um grande estoque de lã, o que acabou também baixando o preço e aí aumentando muito a oferta do produto, o que gerou uma crise. Então, como toda crise, ela pode ser vista também como uma oportunidade. Nessa mesma época, a ovinocultura para lã, ela passava então por uma crise devido a essa competição, né, esse declínio da produção, mas foi visto também como uma oportunidade para você então, para serem inseridas então raças que são especializadas no corte. E aí a gente teve então as raças mistas, né, de dupla aptidão, que ganharam bastante força nessa época. E o que ocorreu então foi uma importação de algumas raças especializadas para que houvesse, então, que o rebanho, que era especificamente laneiro, começasse a ter, então, características de rebanho de raças mais carniceiras para a produção de carne e não somente para a produção de lã, então. A fase atual da ovinocultura é uma fase de adaptação. Então, como tudo no mundo, a fase de hoje da ovinocultura, ela vem passando por uma mudança de mentalidade, principalmente no sentido produtivo. Então, a ovinocultura ela tem sido deixada hoje de ser enxergada apenas como uma subsistência ou como uma criação de segunda mão, né, perdendo para a bovinocultura e outras culturas, para ser mesmo um nicho de mercado e atender uma demanda específica. Então, isso requer tanto essa mudança de mentalidade do produtor, dos consumidores, como também um aumento no investimento. Investimento não só financeiro, mas investimento também em conhecimento, em tecnologia, para que a gente possa difundir ainda mais a ovinocultura. Então, quando a gente fala em potencial produtivo da ovinocultura, a gente, se for colocar na balança, o que acontece com outras produções, principalmente? A gente tem aí, dando o exemplo aqui do consumo de carne, por exemplo. No Brasil, a carne ovina ela perde fortemente para as outras carnes. Então, é estimado que, na média, o brasileiro consuma aproximadamente por ano 45 quilos de carne de frango, 35 quilos de carne bovina, 15 quilos de carne suína, isso é a média do brasileiro per capita, anual. Enquanto isso, a carne ovina não passa de 400 gramas por pessoa ano, né? E muitos brasileiros, numa pesquisa da Arco também e da Embrapa, no ano de 2018, relataram nunca terem consumido, né, ou não conhecerem a carne ovina, ou consumirem muito pouco, o que baixa bastante a média de consumo nacional. Então, 25 milhões de brasileiros, né, relataram nessa pesquisa nunca terem consumido a carne ovina. Isso representa aproximadamente 12% da população brasileira. Então, é um potencial produtivo, porque né, a gente sabe que a necessidade, a demanda por proteína animal no consumo da população, devido ao aumento da população mundial, vai aumentar ainda mais. Então, isso é um potencial, a carne ovina ela tem espaço para crescer, ela precisa ser difundida, né? O brasileiro precisa conhecer mais outros cortes e precisa introduzir a utilização da carne ovina, principalmente no dia a dia, no consumo diário, né? A carne ovina hoje, em muitas pesquisas também, é dita como uma carne que é consumida ou em churrascarias ou em ocasiões especiais. Então, essa carne ela não está na nossa mesa todos os dias, como a carne de frango, como a carne suína ou a carne bovina, por exemplo. Então, isso é um potencial. Além disso, também falando não só da carne, mas falando do leite, né, dos lácteos, que são produzidos a partir do leite de ovelha, e também da lã,
a gente tem outros potenciais aí que podem agregar muito para essa cadeia produtiva. Quando a gente fala em leite ovino, é um leite com um alto rendimento para a fabricação de lácteos, sorvetes, queijos finos, doces de leite, iogurtes. Isso porque ele tem um alto teor de sólidos, um alto teor de gordura. Então, comparado ao leite de vaca, a produção, né, de uma ovelha é menor, mas como o rendimento é maior, então a gente tem um alto valor agregado também desses produtos. Então, é muito, é muito vantajoso nesse sentido a produção de leite ovino, porque ela vai te render mais no manufaturamento desse produto. Com relação à lã, a lã, apesar de ter tido essa história do declínio, e aí a gente começar a importar algumas raças carniceiras para os rebanhos de lã, isso piorou um pouco a qualidade da lã, o que no Brasil não é tanto um problema ainda, porque no Brasil o que se paga pela lã é o peso, né? E não, na verdade, a qualidade, que em outros países é pago por qualidade de lã. Alguns programas, claro, já visam isso, a qualidade da lã, então pagam pela qualidade. Mas a lã é uma fibra natural, né? No ponto de vista da sustentabilidade, muito hoje em dia a gente tem voltado alguns passos atrás e revisto alguns conceitos. Então, como a gente teve uma difusão ampla dos tecidos sintéticos, isso prejudica muito ecologicamente o planeta que a gente vive. E hoje tem se dado um passo atrás, a lã é uma fibra natural, não propaga fogo, então tem vários benefícios da utilização da lã, ela é utilizada como, né, um protetor térmico há milhares de anos pela população, então não prejudica, né, os animais, a retirada da lã, o animal não tem nenhum sofrimento ou desconforto com relação à retirada da lã, então isso também é um benefício, uma potencialidade do setor da ovinocultura. Então a gente precisa observar quais são os potenciais da ovinocultura para difundir ainda mais essa cadeia e conseguir enxergar melhor quais são os pontos que precisam ser melhorados com relação a isso. Eu vou passar para vocês como são os sistemas de criação. Com relação aos sistemas de criação, primeiro essa classificação mais simples, que é com relação ao nível de tecnologia que é empregado em cada sistema, mas dentro de cada sistema precisa haver uma série de reajustes e adaptações para que eles funcionem, né, comercialmente aí. Então, o primeiro sistema, e é o mais utilizado no Brasil, é o sistema extensivo, que é um sistema que tem uma baixa utilização de tecnologia, né, pouco investimento com relação à mão de obra, com relação à infraestrutura. É um sistema que, devido aos animais serem criados soltos, em pastagens não cultivadas, não melhoradas, se traduz, então, numa baixa produtividade desses animais. Também por uma falta de acompanhamento. Então, classificando basicamente o sistema extensivo, são os animais criados na pastagem nativa da área em que eles estão sendo criados, sem nenhum tipo de rotação de piquete, sem nenhum tipo de manejo mais aplicado. Utiliza, então, grandes extensões de terras, então não tem um ajuste de carga, então quantos animais eu consigo colocar nessa área. Muitas vezes as áreas são superlotadas, então tem um número maior de animais do que a área poderia suportar para a produção forrageira que existe naturalmente nessa área, além do risco de predação, né? Então as ovelhas, elas podem ser predadas por cachorros do mato e outros animais que fazem a predação. Então, no sistema extensivo, como tudo é um pouco, tudo é um pouco mais liberado, vamos dizer assim, né? Então, não tem a utilização de cercado, você não tem um investimento num aprisco, num local onde esses animais eles possam estar resguardados, a produtividade dificilmente vai ser elevada nesse tipo de sistema. Ocorre também no campo nativo, como eu mencionei, e isso depende muito da estacionalidade produtiva desse local, então depende da área que você está criando, você vai depender muito das condições ambientais para que você tenha alguma produção, e isso com certeza vai reduzir os índices zootécnicos, né? A gente vai ter uma menor prolificidade nessas ovelhas, uma menor taxa de prenhez desses animais, porque você não vai estar com a nutrição regulada, muito provavelmente,
você vai ter uma dificuldade em ter um bom manejo, em ter um bom cuidado com os animais, e isso vai acabar prejudicando no resultado da produtividade desse sistema. Quando a gente começa a empregar um pouco mais de tecnologia, a gente entra no sistema semi-intensivo. Na ovinocultura, ele é caracterizado muito por semi-confinamentos. Então, eu tenho uma área de pastagem, que pode ser uma área de campo nativo ou não, ou pode ser uma área de pastagem cultivada, isso independe, tem um sistema de rotação de piquetes ou não, mas eu tenho um confinamento, eu tenho um aprisco, que é uma instalação para esses animais, onde, geralmente, no final da tarde, eu vou recolher os animais para evitar, principalmente, o risco de predação. Então, eu recolho meus animais, faço com que eles estejam protegidos, então, de chuva, outras intempéries. Eu aumento o controle, porque quando eu estou recolhendo os animais, mesmo que por um período do dia, no final da tarde, eu consigo observar se tem um animal mancando, eu consigo observar se tem alguma ovelha que está próxima de parir. Então, eu estou mais atento aos animais que eu tenho. Diminui também o risco, né, das verminoses, aí os animais, então, vão ser soltados lá durante a manhã. Muitas vezes, se o produtor tem um pouco mais de conhecimento, vai soltar esses animais um pouco mais tarde, para evitar que os animais se contaminem no início da manhã com o orvalho, né, onde os vermes sobem na pastagem. Então, o sistema semi-intensivo ele já tem uma tecnologia maior aliada, mesmo que seja uma instalação simples, pode ser uma instalação de madeira, piso ripado, não quer dizer a instalação não necessariamente traduz a tecnologia que eu vou empregar aqui. Então, o sistema semi-intensivo ele já vai trazer resultados melhores, justamente porque eu tenho um controle maior do que está acontecendo dentro do meu rebanho. Nós temos também o sistema intensivo, que é o máximo nível tecnológico que a gente consegue atingir na criação. Ele exige, então, maior investimento, então, elevado uso de tecnologia, então, é investimento em mão de obra, em infraestrutura, investimento em conhecimento, né, em suporte técnico, principalmente para a produção, e ele vai permitir, então, que eu tenha uma maior produtividade por animal diária. Então, num curto espaço, eu vou conseguir produzir mais e melhor com esses animais, desde que eu tenha, então, esse suporte técnico esteja ligado no que está acontecendo dentro da minha produção. O sistema intensivo, quando a gente pensa em sistema intensivo, a gente logo associa o sistema intensivo ao confinamento, mas nem sempre o sistema intensivo vai ser confinado. Eu posso ter um sistema intensivo a pasto. O que ele vai precisar ser? Ele vai precisar de faturamento. Todo o sistema de produção em que eu quero obter resultado, eu preciso de faturamento. Então, o faturamento ele vai elevar os meus custos de produção e eu vou ter que estar muito atento aos custos de produção, porque uma pastagem cultivada, uma pastagem melhorada, ela vai ter um custo para ser produzida, mas eu preciso estar atento a esse custo, quanto vai custar para eu produzir, para eu ver qual vai ser o meu retorno, então qual a rentabilidade da minha produção. Então, quando a gente pensa em sistema intensivo, a gente não pode pensar só em confinamento, só em um grande investimento em infraestrutura. A gente precisa pensar em um investimento principalmente na nutrição, né, e um investimento na tecnologia que eu estou empregando, no que eu estou fazendo, no controle que eu estou tendo, no suporte técnico que eu vou precisar para essa produção. Então, quanto ao nível de tecnologia, esses são a classificação, né, dos sistemas. Alguns ainda classificam sistemas semi-extensivo, algumas classificações encontram super intensivo. São várias classificações, mas o mais importante é a gente entender que o que muda nessas classificações são o nível de tecnologia. E quando quando eu vou recomendar um sistema de criação, ou quando eu vou adotar um sistema de criação para minha propriedade, eu tenho que observar que sistema que eu vou adotar. Então, isso vai depender de inúmeros fatores. Vai depender de quais são os recursos que eu tenho. Eu tenho pessoal para trabalhar na área que eu vou adotar ou na região que eu vou trabalhar. Qual tipo de concorrência eu vou encontrar? Quanto de capital eu tenho para investir? Qual que é o meu recurso tecnológico para investir? E qual o produto que eu vou lançar nesse mercado?
Então, eu quero ser um pequeno produtor para atender uma demanda da minha região, ou eu quero ser um grande produtor para ser um exportador, quem sabe? Então, tudo isso vai influenciar no sistema de criação que eu vou adotar, e, além disso, os recursos naturais, qual a projeção econômica que eu quero ter, o espaço, a terra que eu tenho, qual o valor da terra, vale a pena investir, de que forma vale, em quanto tempo eu vou ter o meu retorno. Então, tudo isso influencia no sistema que vai ser adotado. E quando eu já tenho um sistema adotado, eu posso ajustá-lo também para que eu consiga atingir o meu objetivo. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o planejamento e adequação dos sistemas de produção. E eu começo trazendo aqui duas imagens que fazem a gente refletir um pouco sobre como é a ovinocultura no Brasil e como é a ovinocultura no resto do mundo. Então, vocês já devem ter ouvido falar do potencial da ovinocultura e da grande expressividade da ovinocultura nos países como a Nova Zelândia, a Austrália, que são grandes produtores de ovinos no mundo, tem altos índices de produtividade, de rentabilidade com a produção. E o que será, qual é a diferença entre o produtor neozelandês e o produtor brasileiro? Será que ele tem um maior capital? Será que ele já tem, por ser um país estrangeiro, ele já tem melhores condições e esse é o motivo do sucesso da criação dele? E aqui no Brasil as coisas não vão tão bem assim. Temos alguns bons produtores, mas são poucos, e na maioria os produtores vão como podem. Qual seria, então, a principal diferença? Será que é só o recurso financeiro, que é a diferença entre eles? A principal diferença é o planejamento. A diferença entre ter uma grande produção fora do Brasil, Nova Zelândia, Austrália e outros países aí que produzem, está principalmente no planejamento. Porque eu posso ser um pequeno produtor no Brasil, nas condições que eu tenho, pode ser numa pequena propriedade. Se eu me planejar, eu consigo mudar a realidade em que eu estou trabalhando. Então, só para ilustrar isso para vocês, o número de animais que são desmamados por partos, né, no desmame, em países como a Nova Zelândia e a Austrália, chega a 120%. Isso é, eu tenho um parto, eu tenho uma nutrição adequada, eu tenho um planejamento da minha produção forrageira no ano, eu tenho, então, melhora no meu índice reprodutivo, eu tenho uma maior ocorrência de partos gemelares, e com um parto eu consigo desmamar e manter vivo, após o desmame, 2 cordeiros. No Brasil, esse índice é de 60% aproximadamente. Então, eu nem consigo a totalidade dos animais, né? Se eu tivesse pensando aí num parto gemelar, é muito pior ainda. Mas se eu tiver um parto simples, quando eu desmamo esse cordeiro no parto simples, eu não consigo desmamar todos os cordeiros que nasceram de parto simples. Eu desmamo de cada 10 cordeiros que nasceram, eu vou desmamar só 6. Então, a gente precisa pensar onde está o problema. O problema está no planejamento como um todo. Porque o animal que teve uma gestação, ele precisou de um tempo, né? Ele recebeu uma alimentação para entrar no sistema de monta, ele foi coberto, teve os 5 meses da gestação, onde ele ficou se alimentando, nasceu um cordeiro. Nasceu o cordeiro, aumenta bruscamente a demanda nutritiva, né? A exigência dessa fêmea para a produção de leite para esse cordeiro e para a fêmea, e eu chego lá, 2 meses após essa fêmea ter parido, e eu já perdi o meu cordeiro. Ou seja, eu perdi tempo, eu perdi dinheiro, eu perdi trabalho, e a gente não dá tanto valor para o trabalho como ele tem. A gente costuma dar muito valor para as coisas, né? Então, eu perdi um cordeiro, mas eu também perdi o meu trabalho. Então, é essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter e se planejar para que as coisas comecem, mesmo numa pequena produção, comecem a andar de uma forma melhor. Então, a gente tem que começar sempre do começo.
qual que é o primeiro passo? É eu saber qual que é a minha meta. Onde é que eu quero chegar? Em quanto tempo eu quero chegar? Então, como eu comentei antes, eu quero ser o maior produtor, eu quero ser um exportador de leite ovino, por exemplo, ou eu quero trabalhar dentro das minhas possibilidades e, né, fazer um fosso e ter um número reduzido de animais. Não importa se eu vou ser um pequeno produtor ou um grande produtor. Eu tenho que saber o que eu quero no final para eu saber como eu vou chegar lá, em quanto tempo eu vou chegar lá. E essas perguntas, elas precisam ser feitas porque a gente não pode começar uma criação sem ter um objetivo, você não vai chegar no resultado, dificilmente você vai chegar no resultado. E quando você tiver um resultado, você não vai ter como balizar esse resultado. É um resultado positivo ou um resultado negativo? Será que eu podia estar melhor ou não? Eu não soube no início dizer aonde eu queria chegar com isso. Então, eu vou ter que aceitar o resultado que vier. E se eu souber onde eu quero chegar, eu vou ter que achar uma forma de chegar naquele resultado que eu imaginei inicialmente. Então, como fazer? A primeira mudança de mentalidade que a gente precisa ter na ovinocultura é mudar a mentalidade de que eu tenho uma criação de fundo de quintal. Não, se eu tenho uma propriedade e eu quero um resultado, eu tenho uma empresa. É uma empresa rural? É uma empresa rural, mas é uma empresa. Eu preciso de resultados. Eu preciso que eles sejam quantitativos e qualitativos. Então, eu preciso saber se eu estou indo bem ou mal com os meus resultados, e eu preciso mensurar esses resultados. Quantos cordeiros eu vou ter desmamados por ano, quantos quilos de carne eu vou entregar. Eu preciso que esses resultados eles sejam fáceis de ser vistos pelo produtor, fáceis de serem acompanhados pelo técnico que tá auxiliando a produção, para que eu consiga saber onde eu estou errando e onde eu estou acertando, o que eu preciso melhorar para a produção. E o segundo passo é eu tomar algumas decisões. Essas decisões elas podem ser tomadas a longo, médio e curto prazo. E eu posso utilizar para isso algumas ferramentas de gestão. Essas ferramentas, além de elas me auxiliarem na tomada de decisões, elas vão me auxiliar a chegar no objetivo que eu quero. Então, a longo prazo, que tipo de decisões eu preciso tomar a longo prazo? Essas decisões elas vão influenciar o meu sistema produtivo por mais de um ano. Então, é o número de matrizes que eu vou colocar na estação de monta para serem acasaladas. Isso vai influenciar no número de cordeiros nascidos, isso vai influenciar na quantidade de alimento que eu vou ter que ter para fornecer para esses animais, isso vai influenciar na quantidade de reprodutores que eu vou precisar ou na quantidade de doses de inseminação que eu vou precisar para as ovelhas que vão entrar. Então, uma decisão a longo prazo acarreta influencia em várias decisões que vão ser tomadas a curto e médio prazo. Por exemplo, eu vou construir um aprisco, eu vou construir um silo trincheira. Essas decisões eu vou ter que tomar de início e elas vão ter influência sobre todo o meu sistema produtivo por mais de um ano. Então, são decisões que precisam ser muito bem pensadas. E tenho também as decisões de médio prazo, aquelas que todo ano eu vou precisar planejar para ver o que vai acontecer. Bom, esse ano eu tenho disponibilidade de plantar para fazer feno, eu vou plantar para fazer silagem. Então, eu vou ter forragem conservada nesse ano. É um ano que promete muita chuva, um ano de seca. Então, a partir daí, eu vou conseguir balizar o que eu vou planejar anualmente. E tem decisões que vão ter que ser tomadas ao longo do sistema produtivo, quando eu estiver trabalhando a curto prazo. São as mudanças, então, que não vão ser passíveis de previsão a médio e longo prazo. Então, eu não posso prever que um animal vai ter uma manqueira. Não posso prever que um animal vai apresentar uma verminose. E eu vou precisar gastar com veterinário, vou precisar gastar com medicamento. Essas coisas não são, elas podem ser evitadas com o manejo, com a adequação da nutrição, mas eu não posso prever que isso vai acontecer. Então, de repente, no meu rebanho, sempre, né, a verminose é um problema na ovinocultura, eu posso acontecer isso, eu preciso, então, agir a curto prazo, eu preciso pensar numa estratégia para que eu consiga mudar essa realidade que eu não conseguia prever. E quando eu tenho, então, essas decisões de longo, médio e curto prazo,
o que eu preciso quando eu estou me planejando? Eu preciso ter uma ferramenta que me auxilie a seguir corretamente nesse planejamento. Tem uma ferramenta que é muito conhecida, que é a PDCA, que é Plan, Do, Check e Action, que é uma ferramenta da administração que a gente pode facilmente inserir dentro do sistema produtivo, no caso da ovinocultura. Então, o P seria elabore um plano, faça uma estratégia, um caminho, um método. Então, por exemplo, se eu quiser entregar machos de 27 quilos aos 70 dias, o meu plano é esse. Qual a estratégia que eu vou montar para isso? Bom, eu vou ter, por exemplo, uma área que eu vou fazer uma pastagem cultivada para que eu possa recriar esses cordeiros, para que eu entregue, então, aí esses animais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que executar esse plano. Esse plano que eu criei e vai ser a etapa mais importante. Então, eu quero que esses animais tenham um ganho de peso médio de 300 gramas por dia, em pastagem cultivada, que ao final aí de 60 dias, eles tenham 60, 70 dias, como eu comentei anteriormente, eles tenham aí 27 quilos para eu entregar. E como que eu vou fazer isso? Então, eu vou ter que checar. Então, eu elaborei um plano, eu estou executando. Eu coloquei a pastagem, meus animais estão na pastagem cultivada, agora eu preciso ver, os animais estão ganhando as 300 gramas por dia que eu planejei lá de início, então eu vou verificar erro ou falha no processo. Como que eu vou fazer isso? Vou pesar os animais. Então, vou pesar quinzenalmente os animais, vou pesar a cada 10 dias os animais, para ver se eles estão ganhando peso, para ver o que está acontecendo. Opa, observei aqui, os animais não estão ganhando peso. A média diminuiu, não estou ganhando mais 300 gramas por dia, estou ganhando 220, 250 gramas por dia. Eu não vou, ao final dos 70 dias, conseguir o que eu planejei lá no início. Então, eu preciso agir. Então, eu tenho que corrigir as falhas e eu vou retomar o ciclo. Como é que eu vou corrigir essa falha? Bom, se os animais não estão ganhando peso, o que pode ser? Eu estou pesando os animais, estou vendo que eles estão perdendo peso, vou implantar a FAMASH. Então, eu vou ver se esses animais, de acordo com a mucosa, estão muito infestados. Vou fazer um OPG, vou retirar a fezes, fazer um OPG, mandar para o laboratório, fazer um OPG e verificar como é que está a infestação de parasitas do meu rebanho. Eliminei, não é verminose. Vou olhar a pastagem, né? Estou tendo uma boa produção forrageira, choveu, tem uma boa condição de pasto, o que está acontecendo que esses animais não estão ganhando o peso que eu planejei. Ajustei. Então, fui lá, vermifuguei os animais, eu corrigi essa falha, eu retorno. Então, qual que é o meu plano, qual que é a minha estratégia? A minha estratégia é entregar cordeiros com 27 quilos aos 70 dias, ganhando 300 gramas por dia. Eu vou de novo, né, vou continuar executando esse plano e verificando se existe alguma falha ou erro no processo até que eu atinja meu objetivo. E isso eu posso fazer de diversas formas, não só no exemplo que eu dei, mas dentro da minha propriedade ter um plano simples do que eu quero fazer, como é que eu vou fazer esse plano, eu vou checar para ver se o que eu estou fazendo naquele tempo, no objetivo que eu tinha, eu estou conseguindo concluir, e eu vou agir caso tiver alguma falha ou erro nesse processo para que eu retorne lá e consiga atingir meu objetivo. Então, é uma coisa simples que a gente pode adaptar, né, para a propriedade rural, para a gente observar os resultados, para a gente começar a ter pequenas mudanças e resultados ao longo do tempo. Agora eu vou falar um pouco sobre, então, o sistema de produção de ovinos aqui na região sul. Então, a caracterização da nossa produção é como uma atividade secundária, principalmente a bovinocultura de corte. Como eu comentei no início, em sistema basicamente extensivo, né, na maioria das propriedades. E como eu comentei também, os nossos índices produtivos e reprodutivos estão baixos, geralmente com prenhez abaixo de 80%. A gente vai ter mudanças com relação a isso, principalmente em cabanhas de reprodutores, onde o nível de tecnologia, o ajuste quanto à nutrição, o suporte técnico é muito mais adequado e muito mais alinhado para a produção, né? Mas, no geral, essa é a caracterização da produção. E pode ser diferente. A gente pode ter, por exemplo, um pastejo integrado entre ovinos e bovinos,
mas que eu esteja controlando esse sistema. Então, tem vários benefícios, né, do pastejo integrado entre as duas espécies, entre ovinos e bovinos. Com relação à qualidade da pastagem, por exemplo, o pastejo, como os ovinos pastejam mais rasteiro do que os bovinos, a gente vai ter uma melhora, então, né, na qualidade dessa pastagem, na densidade da população vegetativa que existe nesse local, e eu posso adequar muito com relação à densidade. Então, a densidade das duas espécies dentro de uma mesma área. Eu posso ter 70% ovelhas e 30% vacas, ou, né, o gado em geral, se eu tiver num local de um relevo mais acentuado, então as ovelhas elas vão muito bem aí, né, em partes montanhosas, num relevo mais acidentado, vamos dizer assim. E quando eu tenho um relevo mais plano, eu posso diminuir, então, o meu número de ovelhas e colocar mais o gado, porque o gado ele vai me dar um retorno um pouco maior e mais rápido que as ovelhas, a princípio. E quando tem um sistema bastante intensivo, eu consigo colocar, então, na proporção 100 para 100. Então, posso colocar a mesma quantidade de ovelhas, a mesma quantidade de gado. É claro que essas densidades vão mudar muito de acordo com o sistema, o tipo de criação e o objetivo da criação que você vai querer ter. Mas quando a gente enxerga a ovinocultura somente como uma atividade secundária e deixa de dar importância para isso, a gente perde um pouco. Quando a gente começa a pensar integrado, não, então eu não produzo apenas gado de corte e tem algumas ovelhas ali de subsistência. Não, eu produzo as duas coisas e começo a pensar nas duas criações conjuntamente, eu vou ter um resultado muito melhor no final. Então, à medida que a gente aumenta o número de bovinos, a gente tem uma redução de trabalho, porque, em geral, né, os ovinos, eles exigem, demandam um pouco mais de trabalho e de atenção com relação ao manejo, mas eu vou ter também um aumento do capital investido, além de um aumento, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, de um aumento de uma demanda, né, por pastagem, então, quando eu tenho uma maior proporção, então, de bovinos. Mas eu consigo pensar integradamente e consigo favorecer, né, as duas produções para que eu tenha uma maior rentabilidade. Então, como caracterização da produção ovina, eu já comentei com vocês com relação à mortalidade. Quando eu tenho uma alta de mortalidade, eu vou ter, consequentemente, uma redução nos meus índices produtivos. Isso vai impactar principalmente no número de cordeiros desmamados por ovelha. Então, lá no final, o meu sistema produtivo ele vai estar quebrado. Então, quando eu tenho um rebanho, que é uma característica aqui do Sul, em muitas propriedades, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, quando eu tenho um rebanho que veio da lã originalmente e eu estou tentando melhorar ele para a produção né, para produção de carne, quando eu estou introduzindo essas raças carniceiras em raças laneiras, eu vou ter um aumento, então, de natalidade, eu preciso buscar por diminuir o índice de mortalidade, eu preciso fazer melhoramento e manejo de pastagem, preciso procurar formas de alimentação alternativa nos períodos críticos. Então, se eu tenho uma determinada época do ano que eu não vou ter produção da forragem que eu tenho ou do meu campo nativo, eu preciso achar uma estratégia, então eu vou ter feno, eu vou ter silagem de boa qualidade, eu vou plantar milho para ter silagem, eu vou comprar. Então, tudo isso precisa entrar na ponta do lápis, como a gente diz, para tentar melhorar esses índices. Então, a escolha da raça também é muito importante. Quando a gente fala em ovinocultura, a gente ainda fala muito em raças. É muito diferente do que a gente vê no sistema produtivo bem avançado, que é de suínos e aves, por exemplo. A gente já trabalha com linhagens, com cruzamentos industriais. Então, na ovinocultura, a raça ainda tem um fator bem importante para estar adequado ali ao sistema produtivo. A nutrição, sem dúvida, é um fator. Melhoramento genético, sanidade. Então, é um conjunto de coisas que eu preciso para que eu possa melhorar os índices da produção da cadeia ovina.
E não necessariamente, como eu comentei desde o início, esse investimento é financeiro. Às vezes é um investimento em planejamento, em conhecimento dessa criação. Então, quando a gente fala em ovinocultura para a produção de lã nos países, né, nos maiores produtores, Uruguai, Argentina, Nova Zelândia e Austrália, majoritariamente a produção de lã ela é feita a pasto, né? E isso aqui para a gente pode soar um pouco bom. A produção de lã é feita a pasto, aqui no Brasil a produção de lã é basicamente extensiva, no sul do Brasil muito em campo nativo, então isso quer dizer que eu posso ter uma piora na qualidade da lã. Sim, que a nutrição ela é muito importante para que ela precisa estar muito bem ajustada para que tenha a produção de lã de boa qualidade, o ambiente também que esses animais estão, tudo isso vai influenciar na qualidade da lã. E a gente tem algumas raças, né, que aqui eu vou trazer rapidamente algumas raças que são as principais raças para a produção de lã, por exemplo, a Merino. A Merino é a raça que tem uma lã de maior qualidade, né, que produz uma lã fina. Na sua conformação, ela é uma raça sem acabamento, então não é uma raça, ela é descrita, né, como 80% lã e 20% carne, mas realmente ela não tem uma conformação para corte. A Merino é uma raça de origem australiana, e quando a gente fala na origem das raças, muitas vezes a gente fica, essa raça tem origem tal, essa raça é origem tal. Para que isso é importante? Para a gente saber onde essa raça foi selecionada. Isso vai nos dar informações importantes de como essa raça vai reagir no ambiente em que a gente vai colocar ela. Por exemplo, a Merino, então, a lã é a lã de melhor qualidade, né, contanto que na classificação, a classificação de lã comercial é lã merinada ou lã amerinada, ou seja, merino para a qualidade de lã é a melhor raça. É uma raça muito longeva, então consegue produzir por muito tempo. Em geral, as raças laneiras elas são mais longevas, elas produzem por muito tempo, né? Mas, por exemplo, o que é importante saber com relação a onde essa raça surgiu, onde ela foi originada, é questão de adaptação. A merino, por exemplo, não se adapta bem em campos úmidos e baixos, com problema de casco, que é bem comum, e também tem cordeiros muito leves ao nascer. Então, é uma raça que, independente do sistema onde eu vou colocar essa raça, eu vou precisar ter uma maior atenção quando esses cordeiros estiverem nascendo. Então, um sistema extensivo afasta os animais soltos na chuva, no tempo, eu vou ter problemas aí com relação à produtividade. Então, é muito importante que a gente identifique esses pontos e vá corrigindo, vá trabalhando para corrigir e vá verificando se nas condições que eu tenho, eu consigo trazer determinada raça ou determinada genética para que eu consiga ter uma boa produtividade. Então, aqui, como eu comentei com vocês, com relação à classificação da lã, tipo fino, médio, forte, é com relação às micras e ao diâmetro das fibras da lã. Não, é uma lã de alta qualidade, a lã é branca, com muita suavidade, a suarda dela, que é aquela proteção gordurosa que protege a lã das ovelhas, ela é fluida no merino e ela é incolor também, então essa suarda ela poderia ser amarelada e amarelar a cor da lã do merino, mas na classificação, então, é uma lã de excelente qualidade. Para que eu crie merino, então, eu tenho que ter condições muito ajustadas na minha nutrição, bastante cuidado para que eu tenha, então, como produto final, um produto de alta qualidade. E para que ela desempenhe todo o potencial que ela tem para produzir esse tipo de lã. Outra raça também, que acho que é a segunda mais difundida também de origem australiana, com o propósito da lã, é a ideal, mas ela já tem uma conformação um pouco mais arredondada, a gente já consegue observar nela um bom potencial também para a produção de carne, né? Uma raça de porte médio. E a lã também é de cor branca, de muito bom caráter, que são essas ondulações na lã que permitem um bom manufaturamento, né? Então, na indústria têxtil é muito apreciado esse caráter da lã,
que são essas ondulações na fibra que ela possui, que vão auxiliar para a produção de fios de alta qualidade. Outra raça é a Hominy, tem duplo propósito, ela já apresenta no exterior dela, então, uma maior conformação para carne, e já produz uma lã de uma qualidade um pouco menor, né? A lã, em geral, é ouro ou creme, mas também tem boa suavidade e uma lã de finura. Outra raça que é considerada duplo propósito é a Corriedale, que é 50% carne, 50% lã, e a lã também é de bom toque, bem lubrificada. Com relação às raças, eu só estou passando mesmo para que vocês possam conhecer algumas raças da produção, né? Agora, já falando então sobre ovicultura para produção de carne, o resultado econômico dessa produção vai ser basicamente o número de cordeiros abatidos pelo número de o número de ovelhas que eu coloquei em acasalamento lá na minha estação de monta. Então, no sistema atual, a gente precisa aumentar para que a gente possua uma maior produção de carne ovina, a eficiência tanto reprodutiva quanto a produtividade desses rebanhos. E isso a gente vai conseguir com raças especializadas, né, na produção de carne, e ajustando também o manejo nutricional para acertar, então, a fertilidade desses animais. Então, se eu preciso produzir carne, quando eu tiver uma raça, por exemplo, para lã, eu já vou ter um rendimento de carcaça menor, e se eu não ajustar ainda o meu manejo nutricional, eu não vou ajustar a fertilidade para que essas ovelhas, então, tenham uma boa taxa de prenhez, e aí entreguem os cordeiros, né, que vão ser utilizados para o abate posteriormente. Com relação à raça de carne, também vou passar muito rapidamente. A gente tem a Texel, que a gente olha para o animal e já vê uma conformação completamente diferente das raças laneiras. Então, você olha o animal, você vê ele muito mais robusto, né, muito mais arredondado no lombo, então a gente já vê que a conformação, a aptidão desse animal é para corte. Característica dessa raça vai bem no sistema extensivo e semi-intensivo. Então, algumas raças elas são mais adaptadas. A gente fala algumas vezes em rusticidade da raça, mas muitas vezes a adaptação é de onde esses animais foram selecionados inicialmente na sua origem, que vai auxiliar então essa raça a se adaptar aos diferentes sistemas de criação. Tem a Hampshire Down também, que é também para a produção de carne, é uma raça muito adaptada a diferentes regimes de criação, uma raça muito precoce, né, produz uma carcaça de boa qualidade, com bom rendimento, e é muito indicada para cruzamentos industriais. Então, os cruzamentos industriais na ovinocultura, eles não são tão difundidos em comparação a outros nichos de produção, né, como eu mencionei anteriormente, mas a gente já tem uma evolução, principalmente em alguns países fora do Brasil, em programas de melhoramento, para incluir esses cruzamentos industriais que vão aí difundir e acelerar um pouco mais tanto o ganho genético quanto aumentos em produtividade mesmo do setor. A Ilha de France também é uma raça bastante difundida, de duplo propósito, 60% carne e 40% lã. Uma lã, claro que não é uma lã da qualidade que a lã de uma Ideal, por exemplo, ou da Merino, mas pode ser utilizada para lã também. Se adapta a diferentes climas, aqui no sul do Brasil é bastante utilizada. É uma raça muito conhecida pela boa prolificidade, facilidade de parto e ótimo rendimento de carcaça, chegando aí a 50%, 60%. Quando a gente fala em produção de carne, também para leite também pode ser utilizado, mas quando a gente vai pensar em cordeiros, né, na produção de cordeiros, a gente pode lançar mão de algumas estratégias, alguns sistemas de alimentação que vão facilitar, independente do meu sistema produtivo, obviamente que aí a gente já fala em sistema semi-intensivo ou intensivo de produção. A gente tem o creep grazing ou creep feeding, que são dois sistemas onde eu tenho ou uma área, aqui como nessa figura, não sei se vocês conseguem ver eu apontando aqui a área,
Deixa eu ver se eu consigo colocar um ponteiro aqui. Acho que agora vocês conseguem ver. Ou eu tenho uma área na minha pastagem que eu vou destinar uma área, mesmo que pequena, de boa produção forrageira, então com uma forragem de boa qualidade, e eu vou restringir o acesso a essa área somente aos cordeiros. Então, aqui eu vou ter dois benefícios. A mãe vai ter um período de descanso, né, intervalo entre as mamadas, conseguir se alimentar, e os cordeiros também vão ser beneficiados porque vão estar aqui tendo acesso, então, a uma pastagem de melhor qualidade. O mesmo pode acontecer para eu colocar como essa estrutura que seria um carrinho móvel, que seria o creep feeding, aqui no caso de leite também, onde somente passa os cordeiros através dessa grade, e eu vou ter ali, vou poder colocar uma ração, né, um concentrado de boa qualidade, para que esses animais tenham acesso, e aí o desenvolvimento desses animais é favorecido nesse sistema. Quando eu falo em terminação de cordeiros, confinamento, eu posso montar um sistema estratégico, ou seja, eu posso, dos meus 60 dias ali, ou 45 dias, 60 dias, dependendo de quando eu vou fazer o desmame, eu posso fazer um confinamento estratégico, ou seja, fechar esses animais por um período de tempo, por exemplo, 60, 80 dias, 60, 90 dias, deixar esses animais confinados sem acesso ao pasto, uma oferta pré-determinada, então eu já me programei para a oferta que eu vou utilizar nesses 20 dias que eu vou utilizar o confinamento, ou quando eu estou em pastagem e quero dar um boom de crescimento ali no final para eu entregar esses cordeiros ao abate, eu estabeleço que 15 dias eles vão ficar confinados e planejo a alimentação para esses 15 dias. Eu vou precisar, obviamente, de um recurso, né, de uma instalação, o aprisco, então, que vai ter que ter comedor adequado, bebedouro, saleiro, então, para reposição de sal mineral. As vantagens desse tipo de confinamento estratégico, né, só por um período de tempo, é que eu vou ter um maior ganho de peso em um menor tempo e vai possibilitar que eu entregue ao mercado um lote mais homogêneo de animais. Então, é um sistema que eu consigo utilizar aí dentro do sistema semi-intensivo ou intensivo. Posso fazer isso a pasto também, utilizando pastagem nativa melhorada ou uma pastagem cultivada, desde que elas tenham uma boa produção de matéria seca e um bom valor nutritivo para esses animais. Utilizando aí também, posso lançar a mão de utilizar a rotação dos piquetes e programar, né, dependendo da pastagem que eu vou utilizar, para retornar num piquete inicial e o número de piquetes que eu tiver em torno de 25, 30 dias, permitindo então que esse pasto possa se restabelecer, se recuperar, e os animais aí tendo acesso, então, a áreas onde o pasto vai estar sendo manejado da melhor forma, para que consigam, então, ter um bom rendimento e uma boa produção. Quando a gente fala em ovinocultura para a produção de leite, aqui em Santa Catarina, nós somos o maior produtor de leite ovino do Brasil, isso é um fato que muitas pessoas desconhecem, né, produzindo, então, 315 mil litros de leite por ano. E um fato curioso, nosso rebanho é um dos menores, né, o rebanho é de 2.400 matrizes e possuímos somente 4 produtores. Então, ficam na cidade de Bom Retiro, na fazenda Pinheiro Seco, Lajeado Grande, Chapecó e Lebon Regis. Então, a produção de leite em Santa Catarina é super intensiva, né? Nós temos um rebanho pequeno, um número pequeno de produtores e mesmo assim entregamos uma boa quantidade de litros de leite ao ano. As principais raças, né? A principal raça utilizada aqui em Santa Catarina é a Lacone, de origem francesa. O propósito dela é predominantemente leiteiro, né? É uma raça que tem úbere de bom tamanho, ele é bem conformado, então permite a ordenha mecânica, né? Bem implantado. Isso facilitou muito a difusão dessa raça aqui no sul do Brasil e a utilização dela. É uma raça que produz aí cerca de 300 a 400 litros de leite em aproximadamente persistência de lactação dela em torno de 180 dias, 150 a 180 dias, com um excelente teor de sólidos, então leite com 6, 7% de gordura, e um alto rendimento então para a produção de queijos finos. O queijo Roquefort é oriundo dessa raça, da raça Lacone, e é uma raça muito dócil, né, para a utilização, para o manejo dos animais,
e tem tido bons índices produtivos aqui no Brasil. Ela também tem o maior, fora do Brasil, né, na França, possui o maior programa de melhoramento genético do mundo para leite ovino. Então, é uma raça que foi bem difundida e a gente tem bons exemplares aqui no Brasil. E aqui em Santa Catarina, ela vai muito bem. A gente tem também a Frisona Milkshack, tem origem na Alemanha, ou West Frisian, como também é chamada. Ela também é de propósito predominantemente leiteiro. Também tem um bom desenvolvimento de Uber. E também os tetos, eles são bem desenvolvidos e orientados para baixo, que facilita também a ordenha mecânica. Essa raça ela também é de temperamento dócil, não tanto quanto a Lacone, mas também tem boa produtividade, é bem difundida. Então, produz aí cerca de até 450 litros de leite em 220 dias de lactação. Então, ela tem uma lactação um pouco mais longa que a Lacone, mas aí o teor de sólido de cerca de 20% também, que proporciona um alto rendimento então, para a produção de queijos e queijos finos, né? Quanto à produção de leite, a gente tem alguns sistemas de desmama que podem ser utilizados nesse tipo de produção. O sistema de desmama precoce, ele é utilizado na primeira semana de vida, então após o consumo do colostro, semelhante muito ao que acontece na bovinicultura de leite. Então os cordeiros eles já são separados das mães após o colostro e elas são obrigadas 2 a 3 vezes por dia. Esses animais então vão ser aí alimentados até os 30 dias de vida ou com leite bovino ou com sucedâneo lácteo, né? Então, esses animais são desmamados precocemente, que é produtivo, bastante produtivo para as fêmeas, né? Conseguindo, então, aumentar a produção de leite. Também existe o sistema misto, onde é feita uma ordenha única durante a manhã, então, é feito a parte dos cordeiros no fim da tarde, para que a produção de leite durante a noite, então, seja exclusiva para a ordenha da manhã, e o cordeiro ele pode se alimentar, então, do leite da mãe após a ordenha da manhã, até ele ser separado ao fim da tarde. E a separação definitiva nesse caso, né, o desmame definitivo ocorre geralmente aos 60 dias, e esse sistema é misto, então ele visa a produção tanto de leite da fêmea, quanto o desenvolvimento do cordeiro. Mas a gente tem aí, né, com relação à produção de leite, ela fica um pouco prejudicada, porque parte vai para o desenvolvimento do cordeiro, mas também temos o benefício desse cordeiro se desenvolver bem com o leite da mãe aí até os 30 dias. A gente também tem o sistema de desmama tardia, onde as ovelhas elas vão ficar com as crias até o 30º dia de lactação. Isso favorece muito o desenvolvimento do cordeiro, mas prejudica a produção de leite da fêmea, né? Então, a partir do 30º dia é feito o desmame, e aí os cordeiros geralmente entram em confinamento para terminação, principalmente dos machos. Fêmeas podem ser utilizadas para reposição. E com relação à produção de leite, como eu mencionei, a produção de leite da fêmea ela vai sofrer uma queda, porque o pico de lactação, né, ela tem o pico aí, e os primeiros 30 dias de lactação, eles são bem importantes para a produção. Então, ela já perde os primeiros 30 dias, ela fica aí com poucos dias ainda de uma boa produção de leite, e depois a produção vai declinando. Então, acho que eu tentei fazer um apanhado geral do sistema de criação, a forma como a criação ocorre no Brasil, no sul do Brasil principalmente. A gente tem outra realidade no norte do Brasil, semiárido, outras raças, né, que não são as raças utilizadas aqui, e um outro sistema mesmo sistema de criação, mas modelos diferentes de criação adaptados a outras realidades. Então, eu tentei fazer um apanhado geral para vocês com relação a isso. A ovinocultura é um setor que demanda muito esforço. Acho que tanto da nossa parte como técnicos, quanto dos produtores, para que ela se desenvolva, para que seja difundida, e isso passa desde um aumento no consumo desse produto, ou de todos os produtos, do leite, seja de forma direta ou indireta, da carne, da lã,
e é nossa parte e parte dos produtores que a gente divulgue mais isso, difunda isso, e eu acho que essa iniciativa do GEPRO e outras iniciativas que a gente tem aqui no CAVE podem auxiliar bastante nisso. A mensagem que eu quero deixar como final para vocês é que não existe nenhum tipo ou sistema ou modelo de criação que seja perfeito, porque você nunca vai ter um sistema que vai se adequar exatamente como uma receita de bolo à tua propriedade ou às tuas condições, e você vai seguir ele à risca e você vai ter um resultado incrível. Você vai sempre precisar fazer ajuste, você vai sempre precisar aprender alguma coisa, modificar alguma coisa para que esse sistema dê certo e se enquadre na tua realidade. Então, é necessário planejamento. Então, por mais que eu tenha uma produção pequena, por mais que eu tenha um objetivo discreto, eu preciso planejar para que ele saia do papel, que ele vire realidade e que eu possa crescer com isso. E também precisa buscar sempre pelo conhecimento e a gestão. Como é que eu vou gerenciar tudo que acontece dentro do meu sistema produtivo ali para que eu tenha algum retorno com relação a isso. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Queria agradecer muito ao Jeffro pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco aqui sobre ovinos, que é um tema que eu gosto bastante. Eu sou membro do NutriGer, que é Grupo de Estudos em Nutrigenômica de Ruminantes, que é coordenado pelo professor Dimas. Também sou membro do GEPEL, que é o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão com Ovinos. Gostaria de convidar todos que não conhecem, se quiserem, né, se interessar pelos trabalhos que a gente desenvolve, só seguir a gente no Instagram. E também temos o GEPEL lança quinzenalmente um boletim técnico sobre ovinos. Então, a gente já tem alguns temas aí que foram lançados, o lançado bem-estar, a gente já falou sobre a origem do setor e outras coisas que a gente tem desenvolvido ali no setor de agricultura aqui do CAVE. Convido todo mundo para conhecer e quem quiser participar também, a gente está de portas abertas. Queria agradecer muito a atenção de todos vocês. Vou deixar aqui o meu contato, caso alguém tenha algum questionamento, dúvida. Estou sempre aberta aí à disposição de vocês. Muito obrigada. Certo, Rafa. Primeiro, muito obrigada. A palestra foi muito, muito, muito boa mesmo. Eu, pessoalmente, adorei. E tem umas perguntinhas. Se alguém tiver mais alguma dúvida quiser mandar no chat, daí a gente vai lendo. Se não, aí tem duas perguntas. A primeira é da Maria, e ela pergunta assim: quando o produtor chama, né, o veterinário para assistência e ele quer começar a produzir ovelha do zero, o que eu devo pensar primeiro para guiar ele nesse caminho? Bom, então, se você está sendo chamado para conversar com o produtor e ele quer começar do zero, ele tem uma propriedade, eu acho que primeiro você tem que ter uma conversa bem franca com relação a quais são os objetivos dele, né? Que tipo de produção ele quer ter, que tipo de produto ele quer entregar. E você, como técnico, deve orientá-lo a fazer uma pesquisa de mercado, verificar se na região que ele está, ele vai conseguir entregar, por exemplo, se ele quiser trabalhar com corte, ele vai conseguir entregar os cordeiros por um frigorífico que seja perto, então como é que vai ser a logística desse produto para chegar até o consumidor final e se adequar ao que ele tiver. Se ele tiver uma pequena propriedade, quanto é possível que você oriente ele para que ele possa produzir dentro das condições que ele tem, quanto ele pode investir. Eu acho que essas são as coisas fundamentais de início. Certo. Tem outra pergunta ali no chat do Leonardo sobre pastejo integrado com os bovinos. A composição da pastagem vai mudar com isso? Como é que fica? Bom, a gente pode... os bovinos, em geral, eles podem pastejar então numa altura mais alta e os ovinos numa altura mais rasteira, digamos assim. Mas não que a pastagem, a gente tem opções aí de forrageiras que se adaptam muito bem aos dois, por exemplo, aveia, zevém, vão bem nos dois, nas duas espécies, e elas conseguem ter um bom índice produtivo com isso, e não necessariamente vai mudar.
O que pode mudar, né, é a altura de pastelho. Então, você pode de repente, fazer um sistema de desnate e repasse, deixando uma categoria entrar primeiro na pastagem e colher a parcela, então, superior ali da vegetação, que tem um maior aporte nutricional, e depois entra com outra categoria. Então, não necessariamente eu preciso mudar a espécie forrageira por conta de uma espécie ou de outra. As duas acho que conseguem ir muito bem em algumas espécies forrageiras que a gente costuma utilizar aqui. Não sei se eu respondi, mas... Certo. O Leonardo falou que respondeu sim, e agradeceu. O Arthur pergunta: aconselharia o uso de ovinos no PRV para o repasse das parcelas? Eu acho que os ovinos podem ir muito bem no PRV, Arthur. Isso depende, claro, das espécies que eu vou estar utilizando ali, das espécies forrageiras que eu vou estar utilizando ali no meu PRV, mas quando tu fala em repasse das parcelas, não sei se tu quer dizer, não quer dizer que eles vão, se eles vão bem no rotativo com o repasse, é isso? Não sei se eu entendi direito. Bom, e eu acho que isso basicamente do manejo que eu vou empregar ali no espaço que eu tenho e também da espécie que eu vou escolher, das espécies forrageiras ou do que eu tiver compondo a minha pastagem ali, mas eu acho que dá super certo, sim. Certo, então, se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser fazer, por favor, sintam-se à vontade. E enquanto a galera vai perguntando, Rafa, eu queria agradecer de novo a tua participação e a tua palestra, que foi ótima, e por ter Eu que aceitado o nosso agradeço, convite. João. Querendo ou não, às vezes é bom a gente ter essas palestras de sistemas de criação, que são coisas que a gente, correndo na graduação, acaba não vendo tanto. E é bom porque complementa e abre a mente também para essa questão de planejamento e de implantação. Isso eu acho bem legal. E era isso. Só lembrando também, pessoal, para preencher o formulário de chamada, que está no chat já, se vocês puderem, por obséquio, entrar ali. E, de novo, quero agradecer a Rafa, porque foi muito bom e eu gostei bastante. E é isso aí. Obrigada, João. Agradeço todo mundo pela atenção. Se ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que não foi bem explicado, podem entrar em contato comigo, estou à disposição aí de todos.